Era uma vez, em uma pequena aldeia, um homem chamado Eliave. Ele era conhecido por ser um homem trabalhador, sempre ocupado com os afazeres da fazenda, cuidando dos campos e dos animais. Eliave acreditava que sua diligência e esforço eram suficientes para garantir o sustento de sua família e raramente tirava tempo para orar. Certo dia, um velho rabino chegou à aldeia e ouviu falar sobre a vida ocupada de Eliave. O rabino então decidiu visitá-lo e, ao chegar, encontrou Eliave arando o campo. O rabino saudou Eliave e disse: Meu filho, vejo que você trabalha duro, mas gostaria de compartilhar com você uma história que aprendi em minha juventude. Curioso, Eliave parou o trabalho e sentou-se ao lado do rabino para ouvir. Ora, começou o rabino, havia uma vez um agricultor muito parecido com vocês, chamado Isaac. Isaac era conhecido por seu trabalho incansável nos campos, mas ele também era conhecido por algo mais. Suas orações diárias, todos os dias antes de amanhecer e após o pôr do sol, Isaac dedicava tempo para orar a Deus, agradecendo por suas bênçãos e pedindo orientação. Um ano, houve uma seca terrível. Muitos dos agricultores da região perderam suas colheitas e enfrentaram grandes dificuldades. No entanto, os campos de Isaac continuaram a florescer e ele teve uma colheita abundante, suficiente para alimentar sua família e ajudar os vizinhos necessitados. Intrigados, os outros agricultores perguntaram a Isaac como ele conseguiu tal colheita em meio à seca. Ele respondeu: Eu cuido dos meus campos com muito trabalho. Desculpa. Mas também confio em Deus para enviar chuva no tempo certo. Minhas orações não são apenas palavras, mas um reconhecimento de que, apesar de todo o meu esforço, preciso da bênção de Deus para prosperar. O rabino olhou para Eliave e concluiu: Meu filho, o trabalho é essencial, mas a oração é o que conecta nossos esforços às bênçãos divinas. É através da oração que reconhecemos nossa dependência de Deus e recebemos sua orientação e proteção. Eliave refletiu sobre a história do rabino e decidiu incorporar a oração em sua vida diária. Ele descobriu que, ao tirar um tempo para orar, não só encontrava paz e renovação, mas também via suas colheitas prosperarem de maneira que não podia explicar apenas pelo seu trabalho árduo. Assim, Eliave aprendeu que a oração é uma ponte entre o esforço humano e a bênção divina. Um lembrete constante que, embora possamos trabalhar com diligência, é Deus que nos abençoa em nossos esforços e guia as nossas vidas. Bom, então vocês já notaram, né? De que nós vamos tratar hoje? Orar. Orar por quê? Então, a oração é uma das principais formas de dialogarmos com Deus, de conhecermos e de viver de acordo com a palavra de Deus. Vou pedir para você ver o vídeo até o fim e saber algumas razões pelas quais a Bíblia nos convida a orar. E o principal motivo de oração a Deus é pelo que Ele é para ter comunhão com Ele e não apenas para receber aquilo que Ele pode dar. Então, vamos lá. Orar por quê? Vamos começar? Número 1, comunhão com Deus. A oração é um meio de comunhão direta com Deus, permitindo uma relação pessoal com Ele. E vamos lá em Filipenses capítulo 4, versos 4 a 6. Não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o que eu acho que é um dos bens mais preciosos do homem é a paz. Então, você em comunhão com o Senhor, você conversando com Ele, porque a oração é um diálogo, é uma conversa com o Senhor. Então, ele fala, dica assim, direta, não estejais inquietos. Quando você tiver, na verdade, assim, não ficais inquietos, porque quando estiver, você apresenta a sua inquietação, sua insegurança, sua ansiedade diante de Deus, pela oração e súplica. Súplica é um clamor, é quando você vai com aquela força de alma e fala, socorro, Jesus. E nunca esquecendo que toda oração, ela traz o que? A graça, porque você só está vivo pela graça de Deus. De outra maneira, você já não estaria aqui. E fazendo uma parte, com relação ao tema atual, do aborto. As pessoas que criticam o aborto, elas estão vivas. Se pensassem como elas, os pais delas, elas não existiriam e não estariam brigando. Pense nisso. Mas vamos adiante. Então, orar também é para buscar orientação. Através da oração, a gente busca orientação divina. Olha só o que Tiago, capítulo 1, verso 5 diz. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, você vai orar, não é só para, eu quero esta coisa, eu quero esta realização, eu quero esse sucesso. Você vai pedir sabedoria, que está falando. Olha, você pode pedir que Deus dá sabedoria para conduzir sua vida. Então, se você se achega a Deus, você está orando. E está orando pedindo orientação. E pedindo sabedoria para que a gente saiba o que fazer em situações difíceis. Então, se você pedir sabedoria, Ele vai dar, Ele não recusa. Também a oração expressa o quê? Ela expressa dependência. Lembra que o Eliabe, ele só trabalhava. Aí o rabino, chegou até ele e vou te contar uma história que eu conheço há muito tempo. Tinha um cara que também só trabalhava, até que ele descobriu que orar acrescenta, Você vai ficar em paz, você vai, além de ter comunhão com Deus e saber como agir, você mostra que você depende de Deus, que você não depende só do seu trabalho. Porque a nossa vida, Davi falou, é como um sopro. Quem pode acrescentar um dia à nossa vida? Para o nosso querer. A gente está aí. Eu quero viver até 100 anos, mas eu não tenho a mínima ideia se eu vou viver amanhã. Eu quero viver, mas eu não sei, porque não depende de mim. Então, essa dependência é uma forma que você expressa na oração, que você reconhece que depende para Ele te prover, para Ele te proteger, para Ele te guiar. Olha só, Mateus 6,1 fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E lá em Deuteronômio fala que Ele nos dá força para produzir riqueza. Não é, não, eu estou trabalhando, é só minha força. Não é. Ele te dá a capacitação, te dá a condição, te dá o poder de produzir riqueza. Então, o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá, nos mantendo a vida, nos mantendo o vigor, nos mantendo a saúde. Então, nós dependemos dele, não é só do nosso trabalho árduo. Também a oração, nós podemos orar para interceder pelos outros, para que nós vivemos em família. Quem de nós não tem alguém que a gente conhece, seja da família ou do nosso relacionamento, que não está precisando de uma oração? Então, a gente vai orar pedindo intervenção de Deus.
Olha só, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, está escrito assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que te façam orações, intercessões, ações de graça, súplicas por todos os homens. Então, há uma demanda, há uma direção do próprio Deus, escrito na sua palavra, que a gente já viu que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. E lá fala, ele exorta-nos para orar, interceder. Interceder é uma oração mais forte, a gente se põe no lugar do outro, né? Para todos os homens. Então, é uma demanda da vida a gente orar pelo outro. Orar também, ela nos faz confessar e arrepender, porque ai de nós, está escrito que não há um justo sequer um, só Jesus é justo. Então, quando a gente reconhece que estamos errados, o que a gente faz? A gente confessa. E confessar é o quê? Uma conversa com Deus, é uma oração. Então eu vou confessar: Senhor, me perdoe, eu pisei na bola nisso aqui. Então a oração é o meio de confessar pecados, buscar perdão de Deus. Olha o que está lá em 1 de João 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não há um só homem que não peque, apenas Jesus foi justo, perfeito. Então nós precisamos nos achegar a Deus, reconhecer a nossa falha, pedir perdão. E se a gente tem força para reconhecer, para pedir perdão, nós temos que agradecer a nossa vida. Então é através da oração que a gente expressa gratidão por todas as bênçãos que a gente já recebeu. Olha só, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, é o mesmo versículo do tema anterior, que é confissão e arrependimento, e aí a gente vai ter o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, nós vamos agradecer, porque ele mesmo preparou um recurso de quando errarmos, a gente pode se achegar a ele, confessar, arrepender, e ele vai nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, a oração é uma forma de agradecer pelo que Deus fez, faz e fará na nossa vida. Olha, a gente começou com o Filipenses 4, 6 e 7, falando que a gente, se tiver aflito, se tiver inquieto, se tiver com ansiedade, a gente vai chegar a Deus. E o que acontece? Aqui eu vou repetir o Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim: não estejais inquietos, em algumas versões fala ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, quer dizer que a gente não consegue compreender, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, essa oração nos faz receber paz e força. A oração também, ela alinha a nossa vontade à vontade de Deus. Então, Jesus mesmo nos ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a oração, ela vai entrar em conformidade, ela vai se alinhar com a vontade de Deus. Olha só, Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a oração nos faz entrar em sintonia com a vontade de Deus. Olha, o que mais que a oração faz? Olha, eu poderia ficar aqui horas e horas e horas, mas eu selecionei aqui alguns tópicos, não todos. Através da oração, a gente desenvolve a nossa fé. A prática constante da oração, ela fortalece a nossa fé, pois testemunham as respostas de Deus às nossas orações. Olha o que está escrito em Marcos 11, 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las-á. Então, a fé faz nos receber.
Não é a única razão, existem outras, mas se orarmos com fé, se for da vontade de Deus, nós vamos receber as bênçãos. A oração, ela nos faz ter um discernimento espiritual. Então, a gente vai ficar mais sensível ao Espírito Santo, que é a parte de Deus em nós. Quando Jesus morreu, ressuscitou, ele deixou o Espírito Santo. Olha o que está em Romanos 8, verso 26 a 27. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, aqui está falando especificamente da oração em línguas, a oração que provém do batismo no Espírito Santo. Eu sei que nem todos os crentes acreditam, mas ela existe, a Bíblia fala dela. Você tem direito de não achar que é para esse tempo. Eu já acho que é pelo tempo de hoje. Então, através dessa oração em línguas, você vai ter discernimento espiritual, que de outra maneira você não teria. Você também se renova espiritualmente. Porque quando estamos cansados, às vezes esgotados, olha o que Isaías 40, verso 31 fala. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esses são os que esperam no Senhor. Para você esperar no Senhor, você tem que saber quem Ele é, você tem que crer, senão você não teria relacionamento com Ele. Então, através da oração, você, né, uma das formas de você conhecê-lo, então você vai esperar, né? E ele promete, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Então, é uma renovação espiritual que a oração nos dá. O foco, né, como eu já falei, é a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Também a oração serve para a gente enfrentar o inimigo das nossas almas, que eu costumo chamar de chifrudo, né? Em Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, você em oração, você está sempre como que se alimentando do poder de Deus, da força de Deus, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque está escrito que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, a oração, ela também vai nos proteger aí, nos dar recursos para vencermos o diabo. E olha, a oração também, ela demonstra que é obedecer a Deus. Nós já falamos aqui 12 versículos, 12 motivos para orar, então vamos obedecer ao Senhor, né? Jesus frequentemente se retirava para orar, mostrando a importância dessa prática, né? E ele sempre ensinou pelo viver, pela prática, não só pelo discurso, mas por viver. Então, ele é um modelo a ser seguido. Em Lucas 5,16 está escrito: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Curiosidade, né? Israel há muito deserto, são vários, né? Bom, então, através da oração também, ela é uma prática comunitária, porque está escrito: se 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. Então, é uma prática comum que Deus se revela no meio da comunidade. Então, é uma forma de você estar em comunhão com os irmãos e com o Pai, e com o Filho, e com o Espírito Santo. Olha só o que está em Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, a sua vida não é isolada da igreja, da comunhão com os irmãos. Então, a oração também, ela é para fortalecer a comunhão dos irmãos, a comunidade da fé.
Com a oração também a gente aumenta o amor e a compaixão. Porque, olha só, em Efésios 6,18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então você vai orar pelo outro, então fatalmente o seu amor e a sua compaixão pelo outro, ela vai se solidificar, ela vai acrescentar. Então, você aumenta a compaixão e o amor, porque é Deus mesmo que derrama. Lembra que há 2 semanas atrás a gente viu uma ordem do Senhor, me ame, né? Então a gente precisa amá-lo. Mas, olha só, Deus mesmo nos amou primeiro e nos capacitou a amá-lo. E aqui, amar ao outro também vem de Deus. Então nós vamos dedicar tempo a Ele e vamos conseguir amar e ter compaixão. Vamos lá, mais motivos pelo qual a gente vai orar. É expressão de louvor e adoração. Então, reconhecendo a grandeza e bondade, olha o Salmo 95, 6 e 7, que diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Então, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, né? A gente fala que é para que ele veio, para o louvor da sua glória, para que todos os povos o adorem. Então nós vamos expressar o nosso louvor e adoração através da oração, através do louvor. Então, expressar gratidão, expressão de louvor e adoração pelo que Deus é, pelo que Ele fez. Ele é que nos criou, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso provedor, nosso Salvador. E também, do ponto de vista prático, como a gente falou lá que Tiago pediu sabedoria, também é um meio que Deus concede sabedoria e entendimento aos que o buscam sinceramente. Em outra parte, em Colossenses 1,9 diz: por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua verdade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Olha para você ver, inteligência espiritual, né? Então, a gente precisa, né, dessa fonte de sabedoria que é o Senhor. E vai ser a última razão que eu vou trazer aqui hoje, é de interceder pelas autoridades. Em 1 Timóteo 2,2 fala assim, que nós devemos, lá no 2.1 fala que a gente deve se apresentar diante de Deus para orar e interceder por todos os homens, no versículo 1. E no 2 vai dizer, pelos reis e por todos que estão em eminência ou, em outras versões, em posição de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, olha só, eu listei aqui 18 razões pelas quais você deve orar. Pelo menos por uma delas você pode escolher. Então, esses 18 aqui, itens que eu separei, cada um com seu versículo, é uma prática multifacetada que faz parte da vida cristã e nos conecta diretamente com o Pai. Então a gente, né, se alinha ao Pai. Então, de todos esses 18 versículos, eu quero o versículo-chave, que eu separei o Filipenses 4-6. Por quê? Porque são tempos difíceis, né? Os que a gente vive. São tempos de ansiedade, de inquietude. A gente está vendo coisas que eu, pelo menos, nunca vi antes na minha vida. O crescimento do antissemitismo é algo assim que faz doer o meu coração. Eu choro de dor, porque você imagina uma população de 15 milhões de pessoas ser odiada pelo mundo de 7 milhões e 700. De um modo geral, né? Mais as autoridades. Mas nós, como os cristãos, devemos nos colocar a favor de Israel. Estar junto, porque Deus falou. É o meu povo. Através desse povo, ele trouxe toda essa bênção que é Jesus para nós. Então, eu separei aqui o Filipenses 4, 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma.
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu acho que a coisa que a gente mais anseia é ter paz, né? Porque sem paz é difícil você usufruir de todas as outras bênçãos, né? Então, eu também separei aqui mais um versículo, esse não estava lá, mas fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a oração é para nós nos ligarmos, nos conectarmos, para que a gente possa conhecer, ter comunhão com o Pai. Então, com o Filho e com o Espírito Santo, e aqui está falando, fiel é Deus, né, que enviou Jesus, seu Filho, que depois, quando ele subiu ao céu, venceu a morte, enviou o Espírito Santo, para que a gente tenha comunhão. Então, a nossa oração, principalmente, será para ter comunhão com ele, e não apenas para ter os benefícios, né? Então, fazendo uma recapitulação, né, a gente viu que a oração é uma das principais maneiras de nós mantermos a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com Deus Pai. É o mistério da Trindade, que eu não tenho respostas sobre algumas perguntas, apenas eu sei que existe. Então, as orações traz benefícios, a gente viu aí, tem sabedoria, tem paz, né? Tem os desejos realizados, tem muitas coisas, né? Mas o principal é ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, eu já quero orar e usar, né, do meu costume aqui com vocês, que é a gente repetir, né, para que a coisa fique gravada. Senhor meu Deus, repita após mim, que eu aprofunde a minha comunhão com o Senhor, através da oração, pelo que o Senhor é e não pelas vantagens que eu posso ter. Senhor meu Deus, que eu possa praticar essa comunhão, orando no começo da manhã, entregando meu dia ao senhorio do Senhor Jesus. Porque é só por causa dele que Jesus morreu e ressuscitou, que a gente tem comunhão de novo, que abriu-se um caminho para nos conectar de novo com o Pai. Então, por isso que eu gosto de falar de manhã, vamos clamar, né, e agradecer e conversar com Jesus no começo da manhã, entregando o seu dia, a sua vida ao senhorio de Jesus, porque nós só existimos, né, porque ele morreu e ressuscitou. Que eu possa me lembrar do Senhor ao meio-dia, especialmente quando, né, eu vou me alimentar, eu vou comer, eu vou orar, lembrando de quem? Do Pai, que me deu a vida e me dá o sustento. E que eu possa orar antes de deitar, revendo, conversando com o Espírito Santo sobre o dia que eu tive, como foram as coisas, apresentar para Ele as suas dificuldades, as suas graças, os seus pedidos, a sua gratidão, a sua adoração, todas as formas, né, que a gente viu aqui. Então eu vou orar. Senhor meu Deus, eu agradeço por estar viva e ter sido alvo do teu amor. Deus abençoe a cada um de vocês e tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Que nós possamos dedicar um tempo a mais à comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo através da oração. Muito obrigada a você que chegou até aqui. E compartilhe, comente. Quem sabe esse vídeo pode ser útil para alguém. E mais uma vez, muito obrigada. E vamos colocar a oração em prática na nossa vida. No nome de Jesus. Amém.